Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 5.5 da página 559 do livro do Reginaldo. Essa aqui fala a parte de convolução. Então, ele deu duas funções definidas por várias sentenças, uma f e uma g, e pediu para calcularmos a convolução de f por g. Então, a função f é t, a identidade, de 0 até 1, depois uma função decrescente, né, uma reta de 1 até 2, e depois a função ela é nula a partir do 2. E a função g de t, ela vale 1 entre 0 e 1, e vale 0 caso contrário, ou seja, para t maior ou igual que 1, ela vale 0. Bom, um caso curioso dessa questão antes de começar a resolver, eu tive um pouco de dificuldade de resolver essa questão, visto que o Reginaldo geralmente ele faz as soluções, né? E dessa vez, olha como que ficou a resposta do Reginaldo, né? Ou seja, ele pegou e colocou f convolução com g, colocou a fórmula e aqui colocou os casos entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3 e maior ou igual que 3. E aqui simplesmente ele colocou as integrais e aqui ele colocou as respostas das integrais. Aí os limites de integração aqui, eles não ficam muito claros. Aí eu tive dificuldade, aí o que eu fiz? Eu peguei e mandei um WhatsApp, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Exatamente, um rapaz chamado Wenderson Marques. Quem que é o Wenderson? Deixa eu mostrar aqui para vocês quem que é o Wenderson. Me ajudou bastante nessa resolução. É esse cara aqui, essa atleticana, gente boa, lá da Federal de Ouro Preto. Aqui o Cruzeiro estava flertando com a Série B, né? Era o fantasma, agora é realidade já. Então o Enderson pegou e me mandou aqui, ele fez aqui, ó, ele falou aqui nesse primeiro, me mandou aqui via WhatsApp. Aqui acho que tem mais uma, não, esse aqui não. Aqui tem mais um WhatsApp que ele me mandou aqui, e aí ele me explicou como que ele fez para poder os rabiscos que ele chamou aqui, como que ele chegou na conclusão que eu vou apresentar para vocês. Ou seja, o crédito da solução de hoje é do Enderson, né? Não é tanto o meu, ele que fez a conta, e aqui ele explica o porquê daqueles limites de integração, ou seja, como que a gente passa de uma região para outra. Aí eu fiz no GeoGebra, refiz o desenho que ele fez aqui na solução, e aí eu acho que vai dar para explicar legal o que aconteceu aqui nesse caso, beleza? Então, vamos lá para o sketchbook. A gente coloquei algumas coisas, deixei preparado aqui no sketchbook. A questão é a 5.5, então o objetivo é calcular a convolução de f com g, então a fórmula é essa aqui. Então aqui eu coloquei minha função g de t, tá vendo? Que foi dada lá, 1 entre 0 e 1, esse traço rosa aqui, e 0 depois do 1. Aqui a função f, ela vale a identidade, t, e depois essa função decrescente, 2 menos t, e depois ela zera. Então, o que acontece por enquanto? Para me calcular essa convolução, esse g de tal aqui, ó, o que é o g de tal? O g de tal ele vale 1 se o tal tiver entre 0 e 1. Então, por enquanto, por isso que eu coloquei nosso mundo por enquanto, o tal teria que variar de 0 a 1 para poder a função g existir, para a função g não zerar, e o t, por enquanto, ele fica livre para ir de 0 até mais infinito. Agora, o que acontece? Então, quando você pega para calcular essa convolução aqui, aí a gente começa a ver a nossa primeira restrição. Por quê? Porque a minha integral, o tal, ele varia de 0 a t. Então, se ele varia de 0 a t, então ele para aqui nessa reta, nessa identidade. Então, o tal agora ele varia de 0 até t, e o t ele fica sendo maior ou igual que 0. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é para o caso se o t estiver entre 0 e 1. Então, se o t estiver entre 0 e 1, o que acontece? O que acontece com essa função f de t menos tal? Então, vamos só reescrever essa função aqui. Quem que seria a f de t menos tal? Então, a minha f de t menos tal é uma função que vale t menos tal se o t menos tal estiver entre 0 e 1.
Ela vale 2 menos t menos tal, né? Devido à fórmula aqui, tá vendo? Eu tô trocando t por t menos tal. Se o t menos tal tiver entre 1 e 2. E ela vale 0 se o t menos tal for maior ou igual a 2. Então, a gente faz uma conta aqui para explicitar quem que é a variação do tal aqui. Se você pega isso aqui e multiplica por menos 1, então vai ficar 0, inverte, né? Multiplicou por menos 1, vai ficar maior. Aqui vai ficar tal positivo menos t, multiplicou por menos 1, maior do que menos 1. Então, se você soma t aqui em todo mundo, então você vai ficar com, o t vai cancelar aqui, né? Então, você vai ficar com t maior do que tal, maior do que t menos 1. Em outras palavras, o tal aqui, só invertendo essa desigualdade aqui, ele vai ficar sendo maior do que t menos 1. O tal, melhor dizendo, o tal, quem que é o tal? O tal ele vai ficar menor do que t e maior do que t menos 1. Então, outro ponto aqui, né? A gente pode desenvolver isso aqui é 2 menos t mais tal. Se você quiser desenvolver, pode. Então, aqui, novamente, a gente inverte. Então, aqui vai ficar menos 1, ao invés de menor, vai ficar maior, ou igual a, ao invés de t menos tal, vai ficar tal menos t, maior do que menos 2. Soma t novamente. Quando você soma t, então aqui vai ficar t menos 1, maior ou igual do que tal, porque cancelou aqui, maior do que t menos 2. Então, reescrevendo aqui, então o tal, ele vai ficar maior do que t menos 2, ou seja, ele vai ficar entre t menos 2 e t menos 1. E por último, se você pega isso aqui, ó, ele vai ser zero quando? Se você multiplica por menos 1 aqui, você vai ter também tal. Nem precisa multiplicar, né? Pode passar esse tal para cá. Então, tal vai ficar menor do que, se o tal for menor do que t menos 2. Então, você vai ter que a função f de t menos tal vai valer zero. Isso aqui é importante, por quê? Porque aqui no próximo slide, a gente vai começar a resolver os casos entre 0 e 1, depois entre 1 e 2, igual o Reginaldo fez lá, né? Entre o 2 e o 3 e maior do que 3. Então, eu fiz essa figura aqui. Essa figura mostra tal versus t. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o que significa tal igual a t. Tal igual a t menos 1, que são essas retas em laranja aqui, e tal igual a t menos 2. Então, vocês lembram lá, se o tal, que só voltando aqui, ó, se o tal estiver entre t menos 1 e t, então a minha função tem que valer t menos tal. Então, se ele estiver entre t menos 1, tá vendo? Se o tal estiver aqui, ó, entre t menos 1 e t, então a f de t tem que valer t menos tal. Então tá aqui a minha f de t valendo t menos tal. Agora, se o tal tivesse entre t menos 2 e t menos 1, a minha f de t teria que valer exatamente esse valor aqui, 2 menos t mais tal. Aqui eu distribuí. E se o tal aqui fosse menor do que t menos 2, ou seja, se o tal tivesse aqui abaixo dessa reta, então a minha f de t menos tal zeraria. Por que isso é interessante? Porque eu vou fazer o primeiro caso, onde o t está entre 0 e 1. Então, o que acontece? Eu vou ficar com a integral de 0 a t, f de t menos tal, g de tal, d tal. Então, essa é a convolução para entre 0 e 1. Então, quando o t estiver entre 0 e 1, o que acontece? Então, t entre 0 e 1, então eu estou aqui nesse espaço aqui, o t entre 0 e 1, então a minha f de t menos tal vale exatamente t menos tal. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a t de t menos tal. O g de tal vai valer 1, ok? Nessa região, então vai ficar só isso aqui de tal. Então, quando você faz a conta aqui, vai ficar t vezes tal, a primitiva, menos tal ao quadrado sobre 2, variando de 0 a t. Então, isso aqui vai dar igual t ao quadrado, trocando aqui, menos t ao quadrado sobre 2. Então, dá uma parábola t ao quadrado sobre 2. Então, se o t está entre 0 e 1, então vale t ao quadrado sobre 2.
Agora, se o t estiver entre 1 e 2, que é o próximo caso aqui, se o t estiver entre 1 e 2, então o que acontece? Observe que agora eu vou ter a integral. Ó, agora o t entre 1 e 2. Agora eu tenho duas regiões. Eu tenho essa região aqui, só trocar a cor aqui. Eu tenho essa região aqui. E tem essa região aqui, tá vendo? São regiões diferentes. Então, a função f de t, o t varia entre 1 e 2. Então, agora eu tenho duas integrais para considerar, porque a minha lei de associação, nessas faixas aqui, elas mudam. Então, tem duas regiões para considerar. Então, como que vai ficar? Então, eu vou primeiro fazer a integral de 0 até bater exatamente no t menos 1. Então, aqui, quem vai ser o f de t menos tal? Vai ser 2 menos t mais tal, vezes o g de tal, que é 1, então vai ficar d tal, mais a outra integral, aí agora eu vou pegar de t menos 1 até bater no 1, nessa região azul. Então, vai ficar de t menos 1 até bater no 1. Só que agora eu tenho que utilizar essa outra lei aqui, ó, o f de t menos tal agora vai valer quem? Vai valer t menos tal de tal. Então, isso aqui é igual, fazendo a conta. Então, 2 menos t aqui é constante, então 2 menos t vezes tal é a primitiva dessa parte aqui, integral da soma da diferença das integrais, mais tal ao quadrado sobre 2, todo mundo variando entre 0 e t menos 1. Mais a primitiva disso aqui vai ficar quem? Vai ficar t vezes tal menos tal ao quadrado sobre 2. Variando de 1 até, de t menos 1 até 1. Então, isso aqui é igual, dá um caso de conta aqui. Eu vou colocar t menos 1 no lugar do tal. Então, vai ficar 2 menos t, que multiplica t menos 1, dessa parte aqui. Substituindo o zero depois, no lugar do tal, essa parte aqui vai zerar, essa parte aqui vai zerar. Então, vai sobrar só isso aqui. Aqui eu vou colocar t menos 1 ao quadrado sobre 2, mais essa parte aqui, colocando 1 no lugar do tal. Então, vai ficar t menos meio, menos da fórmula. Agora eu vou colocar t menos 1, então menos da fórmula. Então, vai ficar menos, no lugar do tal eu vou colocar t menos 1. T menos 1 no lugar do tal. Aí, menos da fórmula com esse menos aqui vai ficar mais quem? Mais t menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual. Eu posso juntar esse t menos 1 ao quadrado sobre 2 com esse t menos 1 ao quadrado sobre 2 para ficar um t menos 1 ao quadrado, um inteiro, né? Metade mais metade. Eu posso colocar esse t menos 1 aqui com esse t menos 1 aqui em evidência. Então, mais t menos 1 em evidência. Então, aqui vai sobrar um 2 menos t dessa parte. E dessa parte aqui vai sobrar um menos t também. Ok? Dessa parte aqui. O que sobrou? Então, eu peguei isso, estou sobrando quem? Então, fica sobrando t mais meio. Mais não, menos meio. Menos meio. Então, isso é igual. Isso aqui é 2 menos 2t. Dá para colocar um 2 em evidência aqui, inclusive. T menos 1 ao quadrado. Mais, colocando um 2 em evidência ali. Então, vai ficar t menos 1. Aqui eu coloquei, 2 menos 2t, essa parte aqui. 2 menos 2t. Que, na verdade, é 2 que multiplica 1 menos t. Então, 1 menos t. Então, se eu coloco, por exemplo, menos 2, aqui ficou 2 que multiplica 1 menos t, mais t, menos meio, né? Menos meio. Aqui eu posso, por exemplo, colocar um menos em evidência nessa parte aqui, para ficar igual, ou nessa parte aqui, ó. Então, nessa parte aqui, vamos colocar um menos em evidência. Então, colocar um menos 2... menos 2 em evidência, aqui vai ficar t menos 1, que multiplica t menos 1, colocando um menos em evidência aqui nessa parte.
Então ficou isso aqui, essa parte aqui eu tenho que reescrever, mais t menos 1 ao quadrado, e sobrou mais t menos meio. Então isso aqui é igual a t o quadrado, vamos fazer a conta aqui, desenvolver, vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dessa parte aqui. Aqui vai ficar menos 2, que multiplica t menos 1 ao quadrado, então eu vou ter um quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais t menos meio. Então isso aqui é igual menos 2t ao quadrado com t ao quadrado, então vai sobrar menos t ao quadrado, dessa parte aqui. Aqui eu vou ter 4t positivo com menos 2 aqui, ó. Então vai sobrar ainda mais 2t. Ok? 4 aqui com menos 2 aqui. E aqui eu vou ter menos 2. Ah, tá. E aqui eu tenho mais 1 aqui. Então, somando aqui vai dar 3t. Tem esse t aqui ainda, né? Então, mais 3t. E os números que sobraram? Sobraram menos 2 aqui. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Menos 1 com menos meio, então menos 3 meios. Ok? Então, esse aqui é o resultado da minha convolução para t entre 1 e 2. Então, vamos para o próximo slide fazermos o caso entre 2 e 3, porque ainda temos alguma área aqui, ó. Entre 2 e 3 a gente tem alguma coisa para calcular, e depois do 3 aqui já não temos mais nada, né? Porque zero a função f de t menos tal. Aqui vamos fazer o caso onde o t está entre 2 e 3. Então aqui novamente eu vou ter que calcular a integral. O que acontece? A definição é de 0 a t, mas o que vai sobrar aqui para a gente, né? Ou seja, aqui, se eu pegar, por exemplo, tal variando de 0 até bater no t menos 2, vai zerar. Por quê? Porque essa função aqui é 0. Então, o que sobrou? Sobrou só essa parte verde aqui, ó. Essa parte aqui, o tal, ele vai de t menos 2 até bater no 1. E quem que é a função f de t menos tal? É 2 menos t mais tal vezes g de tal, que é 1 de tal. Então, isso aqui vai dar, a primitiva vai dar 2 menos t, que multiplica tal, mais tal ao quadrado sobre 2, variando de 1 de t menos 2 a t1. Então, isso aqui vai dar igual. Colocando 1 no lugar do t, vai ficar 2 menos t, mais meio, né? Colocando 1 no lugar do tal aqui. Agora, colocando t menos 2, então vai ficar menos da fórmula. Então, 2 menos t, que multiplica t menos 2, menos da fórmula, então vai ficar menos aqui, t menos 2 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é igual. Aqui, novamente, eu posso colocar, por exemplo, isso aqui é 2 menos t, t menos 2. Eu posso colocar um menos para fora aqui, ó. Então, aqui eu posso escrever como sendo 2 menos t mais meio. Aí, se eu coloco um menos para fora aqui para trocar o sinal do 2 com t, então aqui vai ficar mais t menos 2. Só reescrevendo isso aqui, menos com menos dá mais, menos com menos dá menos. Então, esse vezes esse dá esse ao quadrado, menos t menos 2 ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho desenvolvendo aqui, fazendo a conta. Então, aqui eu vou ficar com 2 menos t mais meio, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4. Menos meio, que multiplica quem? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai dar igual quem? Então, aqui eu tenho menos a metade de t ao quadrado, e aqui eu tenho um t ao quadrado positivo, então vai sobrar um t ao quadrado sobre 2, vai sobrar a metade positiva. Aqui eu tenho 2t positivo, 2t positivo, aqui eu tenho
menos 4, então vai dar menos 3 com esse menos 1 aqui, então vai ficar menos 4t. Não, aqui dá 2, dá menos 3, né? Aqui dá 4 dividido por 2 dá 2, 2, aqui dá menos 2, com esse menos 2 aqui, menos 3. Menos 3t. Agora os números, quanto que são os números? Os números aqui eu tenho 2 mais meio dá 2,5, 2,5 mais 4 dá 6,5, 6,5 menos 2, então dá mais 4,5. Então, em suma, o que a gente tem? A minha convolução de f com g. Então, vamos catalogar. O primeiro resultado que a gente obteve foi t ao quadrado sobre 2, para t entre 0 e 1. O segundo resultado, vou procurar ele aqui. O segundo, aqui, é t ao quadrado sobre 2, depois entre 1 e 2 deu menos t ao quadrado, mais 3t menos 3 meios. Então, menos t ao quadrado menos 3t, ou mais 3t menos 3 meios, para t entre 1 e 2. Ok? Menos t ao quadrado mais 3t menos 3 sobre 2. E aqui a gente obteve, cadê? Aqui já, né? Está aqui na própria tela aqui. Se o t tiver entre 2 e 3, que é esse caso aqui que a gente acabou de fazer, vai dar t ao quadrado sobre 2 menos 3t mais, se quiser escrever isso aqui, 9 meios, né? E o caso que falta é o caso onde se o t for maior ou igual que 3. Mas se o t for maior ou igual que 3, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo que aqui já zerou tudo, tá vendo? Ó, não tem nada aqui, ó, minha f de t menos tal é 0. Então, o integrando é nulo. Então, significa que f convolução com g é igual a 0 para todo t maior ou igual que 3. Então, aqui, 0 se o t for maior ou igual que 3, beleza? Eu desenhei essas funções no GeoGebra, olha para vocês verem o resultado, o que acontece com a convolução, como que a convolução se emenda. Aqui eu usei x ao invés de t, mas aqui está a mesma ideia lá, né? T ao quadrado sobre 2, que é esse pedaço aqui de parábola, tá vendo? Depois a parte azul, menos t ao quadrado mais 3t menos 1,5, que é a parte azul, tá vendo? Depois a parte aqui, ó, t ao quadrado sobre 2 menos 3t mais 9 meios, né, que é 4,5, dessa parte laranja aqui. E depois essa p aqui zera, né, porque a convolução a partir daqui deu zero. Então, realmente, faz sentido a solução. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. E o Anderson, mais uma vez, obrigado aí. Até mais.